de março de 2017. Bem-vindo à TV Poços. Para nós é sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência, as suas participações, as suas opiniões. Nosso telefone 3721-6955 está disponível para você participar. Também na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Primeiramente, eu vou apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje, que é o diretor superintendente do DME Distribuição, Alexandre Afonso Postal. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, Pedro. Obrigado. Bom dia, ouvintes. Grato pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Eu também conto hoje com a colaboração, a quem eu cumprimento fraternalmente aqui, Dr. Carlos Camargo. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Zambrano? Bom dia, telespectadores. Bom dia, boa tarde a quem nos assiste no período da tarde, boa noite a quem também nos assiste na reprise noturna. Bom dia, Ildeu Pereira, e a quem eu cumprimento todos os funcionários aqui da TV Pós. Bom dia, nosso convidado, Alexandre, do DME. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo, terminando março, e obrigado, março, e seja bem-vindo a abril, né? É isso. Vamos aí. que vamos. Começar um novo mês aí com o pé direito e desejando coisas boas para todos nós. Bom, nessa manhã eu quero então mostrar a imagem que nós temos da nossa câmera exclusiva, localizada no alto da Serra de São Domingos, com a temperatura local nesse momento, agora na manhã. Como o Carlos disse, tem as representações à tarde, 15 horas, e também à meia-noite. Então nós temos aí a linda Poços de Caldas, iniciando essa sexta-feira. E nós temos uma boa notícia para o mês de abril também, né? Porque agora teremos extemporaneamente, pontualmente, uma redução na tarifa de energia elétrica, que é um dos temas que nós vamos falar nessa entrevista com o Alexandre. Por que, Alexandre, teremos a redução de 7% nesse mês? Pedro, É mais um pouquinho, né? 7, alguma coisa. 7,09% aplicada no mês de abril. Na fatura de energia elétrica, todos os consumidores do sistema interligado, ou quase a totalidade do Brasil, pagam uma série de encargos. Entre eles, um encargo que chama encargo de energia de reserva, que é um encargo onde você dá o dinheiro para uma usina ficar de sobreaviso ou de stand-by para entrar em operação no caso de uma falha de uma outra usina. Porém, houve um equívoco nesse recolhimento de valores, porque uma das usinas, a usina termonuclear de Angra 3, não tem condições de entrar em operação. Ao identificar isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela fez os cálculos e identificou essa falha indevida de recebimento e agora está determinando que as distribuidoras devolvam esse dinheiro ao consumidor. Como você falou no começo, vai ser pontual apenas no mês de abril, vai ser feita essa devolução feita através de uma redução tarifária. Apenas em abril teremos 7% a mais no valor da tarifa. Sim, apenas em abril. A partir E não de em abril, cima do valor dos encargos, né? Não, somente na tarifa de energia. O que é, Carlos? A menos? A menos. A menos. Eu falei a mais? Ah, desculpa. A Não menos. fala mais, não. Não, a mais o povo arrepia. Não podemos ouvir falar nesse negócio de mais imposto, mais conta. Só para entender, então é 7% na tarifa sem os encargos, né? Sim. Os encargos não passam por esse desconto. Não, se aplica os 7,19% em cima da tarifa, a tarifa se multiplica pela energia consumida naquele período de tempo e você tem uma redução. Então não é 7,09% direto no valor final da fatura. Antes de eu fazer a minha pergunta, eu quero parabenizar o prefeito o Sérgio Azevedo pela escolha do Alexandre, pela escolha de um funcionário público estadual de carreira, né, de carreira no DME. É o homem certo no lugar certo. E está valorizando o funcionalismo público. Isso é muito importante. E ele que já tem você, né, que já tem bastante tempo de casa, conhece como ninguém. Então, o prefeito acertou na escolha e nós já estamos vendo o resultado disso aí. A mudança dos ares no DME, isso aí é público e notório. Mas, Alexandre, a minha pergunta se refere ao seguinte. Na época do desgoverno Dilma, ela, de uma maneira assim, eleitoreira, ela, próxima às eleições da sua recandidatura ao cargo da presidência, ela fez um estardalhaço, fez um discurso em cadeia fechada na televisão, rádio, anunciando uma redução de 20% na conta da energia elétrica. E aquilo foi um desastre, porque aquilo não poderia ser feito, porque se ela quisesse reduzir, que reduzisse o
o imposto do governo na conta de energia elétrica, que é altíssimo, é um dos maiores do mundo. Ela então não mexeu nisso, foi mexer no dinheiro que seria da concessionária. E isso deixaram que as concessionárias sem a movimentação financeira de manutenção de redes, de transmissão, de expansão. Foi um caos e as concessionárias passaram por um período muito complicado. Agora, nós temos uma notícia aí que eu não estou entendendo, que eu gostaria que você nos explicasse. Você falou numa redução de 7%, né? Em média. Mas, agora, o governo federal anunciou um aumento de 9%, girando em torno de 9%, para cobrir o rombo. Isso aí vai por muitos anos. 8 anos de aumento compulsório. 8 anos de aumento compulsório, para cobrir o rombo que a dona Dilma deixou nesse setor. Então, cada hora a gente ouve falar uma coisa, aumentou, diminuiu, não, diminuiu, aumentou. Afinal de contas, explica pra gente como é que está funcionando isso aí. O comentário que você fez é correto. Em 2003, houve a medida provisória 579, onde foi forçado uma redução tarifária para distribuidoras em torno de 20%. Nessa mesma medida provisória, se determinava os comandos legais para renovação de concessão de geração, transmissão e, posteriormente, distribuição de energia elétrica. Dentro dos contratos de concessão de transmissão, havia alguns passivos financeiros a serem pagos, que não foram pagos naquela época de 2003. Esse passivo veio se acumulando ao longo do período e as transmissoras têm um direito a receber nesse processo de renovação. Esse valor é um valor da ordem de bilhões de reais, que as transmissoras têm esse direito, e esse valor vai ser inevitavelmente passado ao consumidor final de energia elétrica, através das distribuidoras. Não é um aumento de distribuidora, é um aumento proveniente de contrato de concessão de transmissora, mas quem vai pagar é o consumidor final de energia elétrica. Então, é correto, sim, o seu comentário. Ainda não existem os mecanismos legais dessa cobrança, mas vai acontecer em algum momento num futuro breve. Ainda não está sendo cobrado? Ainda não. E essa alíquota de aumento aí compulsório também não chega a 9%, é 7%? Vai depender do mecanismo de cálculo. Ainda hoje não se tem um valor efetivo disso. 9% seria um valor médio calculado. É porque o que foi divulgado na época, uns 2 meses atrás, foram 7 também, 0,8, 0,9, alguma coisa assim. Sim, seria um impacto. Mas esses impactos podem acontecer de forma ordinária na época do aniversário de concessão de cada distribuidora. A concessão do DME tem aniversário em outubro. Então, todos os meses de outubro de cada ano existe um reajuste tarifário. E a cada 5 anos existe uma revisão tarifária onde você engloba todos esses aumentos, aumento de mercado, expansão de rede. Provavelmente isso acontece na época do reajuste tarifário, que o nosso vai ser em outubro. Esse valor foi extemporâneo de redução de 7,09% por uma determinação legal da ANEEL. Ele poderia ser levado para outubro, mas a ANEEL entendeu que, como é um valor não significativo, para as distribuidoras vai ser impactado somente em um mês, agora em abril. Então, Alexandre, eu realmente também me peguei agora num momento surpreso, porque eu achei que já tivesse sido aplicado esse aumento compulsório de 7%. Não, ainda não foi aplicado. Então, o que nós pagamos hoje aqui em Poços de Caldas, a conta venceu, está pagando a tarifa normal sem esse aumento compulsório. Sim, ainda não tem esse aumento proveniente dos contratos de concessão de transmissão. Alexandre, as pessoas hoje em dia têm comentado muito a respeito do tempo de corte de energia. Né? Antigamente parece uma latência um pouco maior em relação a isso. Passava-se, eu acho que 2 meses na segunda fatura que havia o corte. Sim. Hoje, com 30 dias de atraso, já é feito o corte. Houve uma mudança na lei do DME ou está sendo aplicada exatamente como foi desenvolvida? A legislação atual da ANEEL determina que a distribuidora pode fazer a indicação de corte a partir da primeira conta vencida. Porém, ela tem um limite até 90 dias de fazer esse corte. Até 90 dias para fazer. Passado 90 dias ou 3 meses em que a distribuidora não efetuou o corte, ele não pode ser mais feito, só pode ser arrecadado através de via judicial. Então, como é um processo caro e um processo mais lento, as distribuidoras têm optado para reduzir esse tempo de inadimplência, procurando cortar dentro dos 90 dias. Não, é dentro de um aspecto assim, baixou a conta, né? Então fica mais fácil para as pessoas conseguirem pagar também. Antigamente a conta estava muito alta e estava com realmente uma grande dificuldade para
para as pessoas conseguirem pagar. Muitas vezes um orçamento reduzido numa casa mais simples, a pessoa se tirasse aquele dinheiro da conta de energia elétrica, talvez não tivesse para alimentação, para alguma coisa assim. Hoje em dia mudou um pouco, caiu o preço, esse é um agente compensatório, né? Em termos de inadimplência, em Poços de Caldas, a gente fica muito confortável que a gente identifica uma baixa inadimplência do consumidor de energia elétrica. O consumidor de Poços de Caldas é um consumidor muito consciencioso e produz uma inadimplência muito baixa. Regular, né? Sim. O Alexandre, quando a dona Dilma era ministra das Minas e Energia, ela dizia, ela própria como ministra, que o Brasil tinha uma conta de luz, né, mais cara do mundo, né? O consumidor brasileiro, tanto na área industrial quanto particular, pagava uma conta de luz mais cara do mundo. Mas ela não falava que o imposto que o mesmo governo que ela era ministra impunha na conta era o mais caro do mundo também, um dos mais, né? E naquela época ela foi muito aplaudida pela Federação das Indústrias, tanto de São Paulo, de Minas Gerais. Aí falava-se até que indústrias que utilizavam energia elétrica estariam fechando, diziam que até no caso aqui a Alcoa estaria desligando os fornos, porque o forno era aquecido a energia elétrica. Você se lembra disso? Qual que é a história? É isso mesmo? Como é que está a situação? Sim, a energia elétrica, a tarifa de energia elétrica brasileira, seja para o segmento de comercial, industrial ou residencial, é uma tarifa muito elevada. Parte disso se deve aos encargos embutidos nas tarifas. Todo consumidor paga aproximadamente 50% de encargos embutidos na sua fatura. Então, como a gasolina, né? Sim, como qualquer outro produto ou serviço prestado no Brasil, a carga tributária ela é muito forte. Na energia elétrica, em média, ela chega por volta de 50%. Então, daquele valor que você paga no final do mês, metade não fica com a distribuidora. Metade é para pagar encargos setoriais ou encargos como ICMS ou outros, então, PIS, COFINS. Cortando um pouco a sua fala, a distribuidora acaba sendo um órgão arrecadador para o governo. Correto. Porque a partir do momento que você dá uma conta de 100 para o consumidor, mas 50 vai para o governo, né? Então você está trabalhando para o governo, arrecadando dinheiro para o governo, né? Sim, isso? Correto. A energia elétrica é um dos setores que tem mais avanço dentro do consumidor, então ele acaba sendo um excelente agente arrecadatório. Hoje, como a gente tem uma universalização de energia perto dos 95% no Brasil, é muito provável que você tenha o melhor arrecadador, a distribuidora de energia elétrica. E além do que, se a pessoa não paga, ela é cortada. Então a capacidade de manter o inadimplente é mais eficiente do que o outro tipo de cobrança. Então as distribuidoras sim são bons agentes arrecadadores e vêm prestando essa arrecadação. Então pelo que você está nos explicando, e eu citei a fala da dona Dilma enquanto ministra das Minas e Energia no governo Lula, quando ela disse que a nossa conta de luz do brasileiro era uma das mais caras do mundo, o problema então está nos impostos que fazem com que a conta se torne alta. Porque o quilowatt-hora não é o mais caro do mundo, não era naquela época que ela era ministra, um dos mais caros do mundo, é isso? A tarifa de energia pura, descontando os encargos, ela leva em conta a expansão de redes elétricas da distribuidora, a expansão do seu mercado. E para que serve essa tarifa? Para você remunerar a distribuidora a fim de que ela consiga prestar o serviço com qualidade, mantendo a rede em operação confiável a um preço módico. Esse é o objetivo da Agência Nacional de Energia Elétrica. Junto com a fatura vem todos esses encargos. Encargos de energia de reserva, pagamento para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, Câmara de Comercialização de Energia, PIS, COFINS, ICMS. Então, é uma arrecadação muito forte, mas isso a gente consegue identificar em qualquer segmento produtivo hoje, a oneração de tributação em cima deles. Seria bom uma discussão a respeito disso, mas num processo macroeconômico de redução como temos hoje, você falar de reduzir encargo, alguém vai ficar muito bravo com você. Mas ainda bem que são eles que ficam bravos com a gente, né? Porque o que a gente não pode fazer é sobretaxar mais o povo, né? As pessoas não aguentam mais, as pessoas vão comprar, por menor que seja o produto, já tem uma alta carga tributária embutida.
O Carlos falou a respeito desses tributos federais, mas nós esquecemos do ICMS mineiro. Esse sim talvez seja o maior do Brasil. Quando eu disse, eu falei imposto de uma maneira geral, né? O ICMS mineiro é um absurdo. Impostos, né? Impostos. E todos os governadores, quando estão em campanha, prometem revisão dessa taxa do ICMS, é uma promessa constante e nunca é alcançado o objetivo da redução, que seja a revisão, né? Enfim, podemos falar disso no próximo bloco. E também tem taxa de iluminação pública, né? Outras coisas, que foge dos tributos. Nós vamos a um breve intervalo. Se você quiser participar, fazendo uma pergunta, o nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Na rede social, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Já está feita a publicação por lá. E agora a movimentação na parte da manhã na Avenida João Pinheiro está desse jeito aí, tranquila, todo mundo indo trabalhar na sexta-feira de manhã. Ainda bem que é sexta-feira, né? Todo mundo feliz. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer. Fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar 1468, 3712-6693. Na Mega Liquida Seller, seu dinheiro vale muito mais. Tudo para renovar sua casa e pagar bem pouquinho. Toalha de banho Santista de R$ 17,99 por R$ 12,99. Travesseiros Santista a partir de R$ 15,99. Capas de almofada Santista de R$ 24,99 por R$ 15,99. E mais descontos incríveis de até 70% no departamento de moda. Vá até sua Seller mais próximo e aproveite. Mas corre, porque vai acabar. Rua 6 Figueiredo, 896, Centro. A Óticas Lúcia está completando 10 anos de atividade. Aqui você encontra atendimento especial, equipe capacitada e tenha certeza de comprar produtos de qualidade. A Ótica Lúcia tem laboratório próprio, mix com as melhores marcas e o conhecimento da Lúcia. Técnica em ótica e profissional do segmento há 42 anos. Venha conferir na Rua Prefeito Chagas, 270, 3715-7798. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do restaurante Olívia, 3715-9550. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Alexandre Postal, que é diretor superintendente do DME Distribuição. Se você tiver alguma dúvida e quiser aproveitar a oportunidade da presença dele aqui, ligue 3721-6955. Alexandre, há algum tempo atrás o DME recebeu uma premiação, né, de estabilidade, qualidade
do serviço prestado, no sentido de que quase não existem interrupções de energia elétrica e quando existem são por motivos alheios, eventualmente acontece alguma coisa, mas rapidamente é restabelecido. Existe condição de aumentar essa qualidade? Ela vai se manter? Como é que funciona hoje esse momento da distribuidora? Os indicadores de qualidade da distribuição de energia elétrica trabalham com a sua duração de tempo de interrupção e a frequência com essas interrupções acontecem. O DME já de muito longa data, não é de agora, vem com um processo de redução desses indicadores, ou seja, uma diminuição no tempo de interrupção e diminuição da frequência com que elas acontecem. Porém, isso demanda fazer investimentos. Obviamente que você tem que dosar aí o que você vai investir com o que você vai ganhar. Você pode chegar a níveis de interrupções muito baixos, porém com níveis de investimento muito elevados. Quem paga esse investimento acaba sendo necessariamente o consumidor. Então, é mais ou menos uma balança onde você fica pesando o quanto você vai investir, o quanto você vai obter de ganho. O DME sempre esteve muito bem ranqueado nesses indicadores de continuidade. O objetivo sempre é você continuar com esses indicadores baixos. Hoje os indicadores estão da ordem de 2 horas, 2 horas e meia por ano, em média. E o limite da Agência Nacional de Energia Elétrica é de 7 horas por ano. Então a gente está menos de 50% ainda do que a ANEEL permite que a gente possa interromper sem sofrer penalidades ou multas. Então a gente não busca atingir a meta da ANEEL e sim procurar as nossas próprias metas. Dentro desses regulamentos da ANEEL, não tenho certeza, e por isso que é a minha pergunta, se uma concessionária de empresa de energia elétrica, como o nosso DME, fechar o balanço, né, 2 anos consecutivos no vermelho, ela perde a concessão, segundo eu fiquei sabendo, né? E me parece também, de informações extraoficiais, de que a herança maldita aqui do PT, do governo passado, deixou uma bomba com o pavio aceso no DME. Ou seja, corre o risco do DME perder a concessão? Respondendo em 2 partes. Quando foi se renovada a concessão, assinado o termo aditivo de renovação da concessão de distribuição, há uma cláusula de equilíbrio econômico-financeiro, onde a distribuidora se obriga a manter o seu resultado operacional positivo nos 5 anos. Se acontecer um resultado negativo 2 anos consecutivos ou 3 não consecutivos, ela passa por um processo de perda de concessão, podendo ter um outro proprietário, um outro acionista que não a prefeitura como é hoje. Dentro desse esteio, o 2016 fechou positivo nesse lucro operacional, mas a peça orçamentária para 2017, onde determina quais vão ser as despesas e investimentos para esse ano, apresentava um valor negativo, aprovado pelo Conselho de Administração na época. Entendemos que não seja muito salutar que uma empresa vá trabalhar durante um ano sabendo que vai ter prejuízo. Então ela tem que se arregimentar, ela tem que buscar formas de resolver esse conflito financeiro de forma a se manter um valor positivo, inclusive sustentando o seu equilíbrio econômico-financeiro. Então a gente passou durante os 3 primeiros meses do ano, ainda estamos num processo de revisão de plano orçamentário. Então a gente envidou esforços para olhar no ano de 2016, corrigir essas falhas, esses equívocos que aconteceram no orçamento, para começar em 2017 com um ano positivo. Mas a indicação é que a gente vai ter um valor azulado para esse ano. A expectativa é essa? Sim. Não mas, ficaremos no vermelho. Mas, Alexandre, como se diz, já deixaram amarrado que vai dar prejuízo? Já deixaram amarrado o governo do PT, o anterior, já deixaram amarrado que vai dar prejuízo, como você mesmo disse, e inclusive aprovado pelo conselho daquela época, né? Então, com um conselho desse, você não precisa nem de inimigo, né? Mas agora você disse que tudo indica que vai fechar o ano de 2017 no azul. Como é que essa descompensação dá forma para nós aí? Tem muita gente na pendura, no vermelho. Como é que essa jogada aí do vermelho conseguir ter a projeção de fechar o 2017 no azul? A gente reavaliou a peça orçamentária para 2017 e identificou assim um grande terreno para redução com custos de terceiros, com contratos já realizados,
O prefeito Sérgio, logo no começo da sua administração, determinou para todas as secretarias, inclusive para o grupo DME, que revesse os seus contratos a fim de produzir um menor impacto na sua lucratividade, melhor impacto na sua produtividade. Os prestadores de serviço. Sim, corretamente. Então a gente começou a trabalhar muito nos contratos de terceiros e na própria redução de coisas básicas, na parte de consumo de combustíveis, na parte de insumos elétricos, materiais, peças de estoque. Então a possibilidade do fechamento positivo se dá efetivamente no fato de você reduzir as despesas. Até porque a receita vai ser reduzida no mês de abril e foi reduzida fortemente no ano passado, em outubro, com uma revisão tarifária. Pois é, e aí aquela redução lá de 29%, como é que foi o impacto para vocês que já estão no DME há muito tempo? Vocês lamentaram ou comemoraram? Na verdade, a gente não lamenta nem comemora, né? São situações onde a Agência Nacional determina e aquilo realmente tinha uma certa correição no que ela estava aplicando, então a gente tem que trabalhar com aquilo. É mais ou menos como uma família que tem uma receita por mês, sua receita é reduzida, você tem que se adaptar àquela nova receita. A melhor forma, reduzir a receita, com certeza, é melhorar a receita, não tem como, mas a forma é a redução de despesa. Ok, então a gente vai fazer um novo intervalo, é rápido, voltaremos já já com o Jornal do Sul de Minas. Olá, eu sou o Thaleson Rodrigues, sou o novo chefe de cozinha do restaurante Catarino e assino o novo cardápio. Eu estudei gastronomia na Universidade de São Francisco, em Campinas, e me especializei em cozinha contemporânea francesa em um restaurante 3 estrelas Michelin na França, que é comandado pelo chefe Régis Marcon, que atualmente é o 11º melhor chefe de cozinha do mundo. E a minha experiência na França foi a inspiração para o desenvolvimento do novo cardápio do restaurante. Faça sua reserva e convide seus amigos para o Soft Opening, que será dia 31 de março e 1º de abril, a partir das 19 horas aqui no Catarino. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Será que você realmente conhece a melhor maneira de promover o desenvolvimento do seu bebê? No Curumim, nossos brinquedos são pensados para que a criança se desenvolva com criatividade e sem superestimulação. E um espação especial dedicado à leitura. Descubra os benefícios de dar à criança mais opções para se desenvolver. Berçário e Educação Infantil Curumim. Venha para a Casa Escola Organiza e faça o curso de qualificação profissional de empregadas e babás, onde são indicadas para o mercado de trabalho totalmente gratuito. Quem quiser uma profissional do lar qualificada, procure a Organiza. Curso de confeitaria para crianças e adultos, curso Festejar, decoração, cardápio, onde você aprende a fazer papilotes, a técnica italiana de servir uma refeição completa de um modo simples e sofisticado. Casa Escola Organiza, Rua Ouro Preto 186, Jardim dos Estados. Inscrições e informações www.organizacasa.com.br ou pelo telefone e o WhatsApp 35 98880 6062.
Estamos de volta neste terceiro bloco, hoje entrevistando o diretor superintendente do DME Distribuição, Alexandre Postal, pessoa que está aqui nos respondendo as perguntas, e se você tiver a sua, faça também. Nosso telefone é o 37216955. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar de iluminação pública, né, de melhoria em algumas ruas que precisam iluminação em segundo nível. O José Edilberto, ele ligou aqui e falou o seguinte: bom dia, parabenizo todos os funcionários do DME. Quanto às interrupções elétricas na área rural, no balanço do DME percebi que estão ocorrendo muitas compensações financeiras por exceder o tempo de atendimento. Nessa linha, a compensação decorre por decisão em não atender à noite e não pagar hora extra para a equipe e tudo mais. Na sequência, acaba assumindo essa compensação e quem fica penalizado é o consumidor, que depende de energia para secador de café, ordenha e outros. Na verdade, a penalidade é uma aplicação imediata, feita através de um método de cálculo da ANEEL. A gente trabalha com equipe de sobreaviso na madrugada, porém, em algumas situações onde há intempéries muito fortes, descargas atmosféricas ou ventos, a equipe acaba não conseguindo dar atenção a todas essas atividades, até porque os pontos de deslocamento são muito distantes entre um lugar e outro. Então, uma ou outra ocorrência acaba ultrapassando o limite da ANEEL para a penalidade. Ainda falando desse problema da conta, recentemente o Conselho dos Consumidores, né, conseguiu aquela redução que foi muito festejada e foi uma vitória. Aquilo ali foi com a Mareca e o Cícero. Arlene Mareca. Hein? Arlene Mareca. Sim, Arlene Mareca e o doutor Cícero Machado foram em Brasília e conseguiram, e aquilo foi comemorado com razão, né, por eles, né, pela vitória, e nós outros, como os consumidores que temos essa conta mensal de energia elétrica a pagar pelo consumo que nós fizemos. E na época eu recordo que o DME lançou até um comercial aí, dizendo também, fazendo coro nessa comemoração dessa redução do preço da conta da energia elétrica, e depois entrou na justiça para rever aquele ato de que conseguiram, ou seja, fez uma coisa populista, que isso aí é normal do PT, né? Para agradar o povão, soprou, mas virou e bateu. Ou seja, entrou com uma ação judicial para que o povo não tivesse aquela redução na conta da tarifa. Como é que está essa ação? O senhor tem conhecimento, apesar que o departamento jurídico do DME, eu acho que não é restrito à sua área? Após revisão tarifária, onde apresentou essa redução na tarifária de, em média, 29%, o DME, no momento, apresentou um recurso administrativo contra a decisão, onde ele questionava um conjunto de cálculos que a Agência Nacional poderia ter feito equivocadamente. O que aconteceu é que esse recurso foi julgado agora no começo do ano e o recurso não foi acatado, ou seja, permanece os valores do reajuste da revisão tarifária do ano passado. Então, mas continua. Então, fazendo conta, deu certo então essa redução de 20... Em média de 29%. 29%. O senhor falou agora em mais 7%. 7 pontuais para o mês de abril. Sim. Só para abril. Então isso soma com esses 29%. Sim, vai haver uma redução na tarifa para o mês de abril de 7%. E depois volta a estabilidade de maio com um pouquinho menor. Nós já estamos pagando 29 a menos. A menos do que o ano passado. Em abril nós vamos pagar o 29 mais 7. Sim. Então, o consumo de abril referente ao pagamento na conta de maio, é isso? Sim, algumas contas de abril vão poder perceber já uma redução tarifária. Em alguns, em função de ciclos de leitura, alguma leitura pode ser feita dentro do mês de abril, ele vai perceber isso em maio. Então, dentro de um prazo de abril e maio, você vai ter uma redução. Tá, então vamos falar agora da questão da iluminação pública. Muitas ruas em Poços de Caldas passam por alguma dificuldade nesse sentido, né? As árvores crescem, acabam atrapalhando a iluminação pública e já é observado e já é feito há algum tempo uma iluminação em segundo plano, né? Tem um anexo ali que é colocado mais baixo no poste para exatamente romper aquela cobertura que as árvores fazem da luz. Existe um plano de expansão disso por outras ruas do município, por outros bairros e tudo? Assim, só para a gente elucidar alguma coisa antes de começar a conversa sobre iluminação pública, a iluminação pública é um ativo que pertence às prefeituras.
A Prefeitura Municipal, desde muito tempo, tem um convênio com o DME para que o DME preste serviços de operação, manutenção e expansão da iluminação pública. Então, o dono da iluminação pública é a Prefeitura Municipal, que nos orienta como será essa expansão. Uma resposta que nós tivemos para essa demanda de vegetação é a instalação de uma luminária, chamada luminária de segundo nível, onde ela é voltada para as calçadas. É um processo que vem acontecendo. Nós passamos por um projeto chamado Projeto Iluminar, que era a colocação da iluminação de segundo nível em escolas municipais com atividade noturna. Então a gente recebe da Prefeitura a orientação de onde será feita essa melhoria de iluminação. Mas qualquer consumidor de energia ou contribuinte de Poços de Caldas pode procurar o DME para solicitar a melhoria de iluminação pública na sua localidade, na sua rua, no seu bairro, que a gente vai verificar, vai fazer as medições de acordo com as normas técnicas, e se houver necessidade, a gente troca isso de uma maneira muito rápida. E o tipo de iluminação é daqui para frente só LED, né? A gente passou por 2 fases de instalação de LED, agora a gente está apurando e maturando como é que vai ser esse desempenho das iluminações LED. Elas prometem uma vida útil de 10 anos. Nosso projeto mais antigo tem por volta de 3 anos, então a gente está acompanhando como é que vai ser o desempenho, principalmente da manutenção, para ver se a gente amplia esse projeto ou não. Mas o indicativo tecnológico é que você vai aplicar LED, isso tanto em ambientes externos quanto em ambientes internos. Cada vez mais é um consumo super barato, né? Aliás, essa é uma indicação, inclusive, para as residências, né? À medida das possibilidades das pessoas, fazendo a substituição das lâmpadas anteriores, né, as fluorescentes, pelos LEDs, né? A iluminação passou por várias fases. A fase mais antiga era a fase da lâmpada incandescente. Inclusive, hoje elas são proibidas de serem vendidas, não serem comercializadas. De um alto consumo, né? Sim, alto consumo e de baixa eficiência. Ela produzia mais calor do que propriamente iluminação. E aí depois foi substituído pelas lâmpadas fluorescentes compactas, e agora quem está no mercado é a LED. Nos anos de 2010, 11, 12, 13, nós passamos uma crise muito forte chamada crise hídrica. A falta de chuva, né? Verão com muito calor e praticamente sem chuva. E os reservatórios do Brasil inteiro. Então nós tivemos aqui Furnas, né? Aqui mais próximo em Alfenas ali, a gente já é banhada pela represa de Furnas. E como banha mais de 50 municípios em Minas Gerais, houve praticamente em vários lugares a represa secou. E isso reverteu numa crise muito forte de energia na CEMIG. E tivemos, inclusive, até de abastecimento de água. Em São Paulo, o problema da cantareira. Ou seja, o Brasil inteiro, né? Principalmente o Sudeste e o Sul, que não havia sofrido com seca prolongada, acabou sofrendo tanto no abastecimento de água, né, como na energia elétrica. Agora, nós tivemos 2015, 16 principalmente, foi 2016 um verão muito chuvoso, um verão típico, né, como deve ser. E isso deu uma levantada nos reservatórios. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, pela água que se tem represada e aonde o DME trabalha com a geração das suas energias, poderemos ter aí daqui para frente, que não é um período chuvoso mais constante, ter aí um período agora de escassez de chuva, que tem reserva para suportar, vai ter energia, produção de energia, os reservatórios estão na capacidade boa para suportar agora um período sem chuva que virá? Sim, hoje nós temos 2 reservatórios principais para geração de energia elétrica, que é o reservatório do Cipó, é o reservatório maior, por volta de 32 milhões de metros cúbicos. A jusante dele existe o reservatório do Bortolã, um reservatório menor, por volta de 8 milhões de metros cúbicos. Hoje eles estão cheios, com a sua capacidade, inclusive, vertendo na hora no Cipó. Isso é um bom indicativo de que a gente tem uma reserva muito boa para passar o período de seca. Obviamente que se não chover o esperado no verão, esses reservatórios podem ser comprometidos ou não, inclusive para a dessedentação de animais e pessoas, o consumo de água. O senhor comentou que a gente teve uma crise hídrica, é verdade, a gente teve uma crise muito forte. Sobre o aspecto de geração, o Brasil não constrói mais usinas de grandes reservatórios há mais de 10 anos. Por exigências ambientais ou por determinações ambientais, a gente tem quase usinas a fio d'água. Para compensar isso, se construiu muitas termoelétricas.
Então, a matriz eletroenergética brasileira hoje é muito hidrotérmica, ou seja, falta água, gera térmica. Mas quando gera térmica, o preço da energia aumenta, são as bandeiras tarifárias. Carissimamente. Sim, então a opção por ser ambientalmente correto é o preço de você ter uma térmica a gás, ou a carvão, ou um outro combustível fóssil. E fora que a gente fica dependendo de como vai chover. Se não chover bem esse ano, provavelmente você tem que operar térmica, aumenta o preço da energia elétrica. Se chover bem, você tem garantido mais um ano. Os reservatórios maiores, eles são de regularização plurianual, ou seja, eles conseguem manter aquela vazão durante uma consecução de anos seguidas. Como a gente passou por vários anos com uma precipitação atmosférica muito baixa, os reservatórios caíram muito, então eles estão em recuperação ainda, não pode se dizer que eles estão cheios. Aqui no município, sim, porque são reservatórios pequenos que recuperam muito rápido. Mas o sistema interligado, principalmente na região sudeste, ainda estão em recuperação. Recupera rápido, mas vazia rápido também? Da mesma forma. O ralo é grande, né? Agora, existem investimentos do DME, né? Antes da lei da desverticalização, quando o DME era uma coisa só, havia, então, a distribuição, a geração de energia com as usinas, as PCHs aqui de Poços de Caldas e outros investimentos que o DME fez. Posteriormente a isso, houve uma divisão entre esses investimentos. Alguns desses investimentos ficaram com DME Energética, outros com o DME Participações. Ficou algum com DME Distribuição, não, né? Sim, ainda temos 3 usinas dentro da distribuidora. Dentro da distribuidora? Porém, nós não temos a autorização legal para construir novas usinas. Essa atribuição legal pertence hoje à DME Energética. Quais são as que ficaram com vocês? Ficaram a José Tone, no Bortolã, o Birajara Machado de Moraes, no Véu das Noivas, e a Walter Rossi, no bairro dos Italianos. Pois é, então, aí falaram que nesse plano agora novo da concessão, da Cascata das Antas teve que ser entregue para o governo, é isso? Na verdade, na renovação de concessão em 2013, a usina Pedro Afonso Junqueira, na Cascata das Antas, ela foi transferida para a DME Energética, que hoje opera e mantém. Porém, ela é apenas uma operadora e mantenedora daquela central hidrelétrica. Ela não pode comercializar a energia com quem ela quer. Ela tem que vender aquilo no regime de cotas para o governo federal, a fim de baratear a energia ao consumidor final. Então, a energética é apenas uma operadora e mantenedora da Pedro Afonso Junqueira. E resumindo, trocando em miúdos, acaba no final das contas acontecendo uma permuta. Sim. Né? O DME produz uma quantidade de energia, entrega para o governo depois deduz aquilo no que o DME compra de volta. Sim, a distribuidora acaba comprando energia, não diretamente da Pedro Afonso Junqueira, mas de várias outras usinas que entraram nesse regime de cotas na época da renovação de concessão. E as maiores? Machadinho, Serra do Facão? Machadinho continua com a distribuidora. Foi até um dos motivos da redução tarifária de 2013, foi o valor da energia gerada no Machadinho. A usina de Barra Grande pertence à DME Energética, Salto Pilão pertence à DME Energética e com obras de ampliação de outras centrais também. Beleza. E tem outros sócios, né? Sim. Um sócio muito importante para o DME foi a Alcoa, aqui em Poços de Caldas, que permitiu entrar nessas grandes centrais. Sempre foi perguntado sobre fonte alternativa de energia. Ah, boa. E no Nordeste hoje é comum, né? Aqueles catalisadores, chamada energia eólica, aqueles catalisador papavento gigante, né? E Poços de Caldas, por estar num local alto, né? Alto de serra, nós temos aqui o Alto da Serra de São Domingos ali no Cristo, venta muito. É viável ou não é viável essa captação do vento, né? Até a dona Dilma queria estocar o vento, né? Então, essa captação dessa energia eólica, né? Através desse aparelho para a produção de energia elétrica, aqui em Poços de Caldas, ou na área de abrangência de toda o DME, tanto um quanto o outro, é viável, não? As fontes renováveis têm sido, assim, uma inserção muito importante na matriz eletroenergética brasileira. Na década de 90, o DME contratou os serviços da Universidade Federal de Pernambuco para fazer um levantamento e identificar potenciais dentro de Poços de Caldas. Alguns pontos, como no alto do Santa Rosália, como também na parte do alto da Serra de São Domingos e na própria represa do Cipó.
porém são ventos turbulentos provenientes da topografia acidentada de Poços de Caldas. O melhor rendimento ocorre quando a topografia é plana e os ventos são contínuos. A velocidade do vento não é importante na geração, e sim a sua continuidade e a sua pouca turbulência. Então, devido ao terreno acidentado da topografia de Poços, não se identificou potenciais que sejam viáveis economicamente. Agora, já houve um estudo em Claro dos Poções, né? Sim, correto. A DME Energética, falando pela outra empresa, durante 2 anos executou medições anemométricas dentro da cidade de Claro das Poções, porém também não resultou numa viabilidade técnica e econômica. Não foi suficiente para poder haver um investimento, né? Sim, correto. Exatamente. Então eu quero transmitir também aqui um recado do Paulo Molinari, que está nos acompanhando, e transmite aí um abraço ao Alexandre, dizendo que é o homem mais capaz e inteligente do DME. Obrigado. Tá bom. Eu vou fazer mais um intervalo, é rapidinho, e voltaremos em instantes. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e, voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. De volta com o Jornal do Sul de Minas, deste 4º bloco. Estamos aqui entrevistando Alexandre Postal, diretor superintendente do DME Distribuição. Estamos falando sobre energia elétrica e diversas dúvidas que você eventualmente pode ter. Também pode aproveitar esse momento e fazer a sua pergunta pelo 3721-6955. Eu vou fazer a minha aqui, que é o seguinte: eu vejo que existe hoje em dia uma proliferação de empresas, consultorias e de disponibilidade de várias pessoas físicas, consumidores, como eu e você, por exemplo, em investir uma determinada quantia, que não é pouca também, diga-se de passagem, na construção de esquemas de células fotovoltaicas para geração de energia própria, né? Então eu tenho a minha casa, vou comprar alguns painéis de células fotovoltaicas, colocar no telhado da minha casa, comprar os circuitos necessários para fazer as inversões e aí gerar energia, e eu quero pagar menos na minha conta de luz. Isso é provável? Isso demora para acontecer? Quanto tempo você acredita que esse investimento começa a ter retorno para a pessoa? E como é que é o sistema? Porque antigamente a pessoa podia gerar energia e consumir diretamente. Hoje em dia não. Há uma necessidade de compensação via DME Distribuição, né? Correto. Hoje a geração distribuída, ela se aplica a qualquer geração de fontes alternativas com menos de 1 megawatt. Então, solar é a mais abrangente hoje, mas você pode usar elétrica ou até mesmo uma geração hidráulica dentro de alguma área rural que você permita isso. Já existe regramento, a ANEEL fomenta isso, a Agência Nacional de Energia fomenta através de regras e criou um sistema de compensação. Se você gerar energia a mais do que você consome, aquilo se torna um crédito energético para o mês seguinte.
Se você gerou menos, aquele crédito te ajuda a reduzir o valor da sua fatura. É um sistema que vem sendo ampliado. Em Poços de Caldas já existe algumas dezenas de unidades consumidoras com essa geração distribuída individualizada. O que a gente tem percebido desses investimentos é que eles têm um tempo de retorno de 5 a 7 anos, ou seja, ele começa a ter um benefício financeiro a partir de 5 a 7 anos, dependendo do seu tamanho e do custo do investimento. O investimento, eu acredito que gira em torno, pelo que eu já ouvi falar e pesquisei também, são cerca de R$20 mil no mínimo, né, para você instalar algumas poucas placas e começar a ter esse tipo de desconto, né? De nossa experiência na DME, está entre 25 e 35 mil reais esses investimentos que foram feitos por aqui. Então, isso aí, do chamado custo-benefício, seria mais importante para as indústrias? Se elas tiverem economia de escala suficiente, sim. Como a indústria é uma alta consumidora de energia, ela vai ter que ter um investimento muito grande, proporcional à sua redução de carga, para que traga um benefício financeiro para ela. Eu acho que é mais para o consumidor final mesmo. Vamos chamar condomínios, né? Prédios de apartamento, sim. Também seria interessante, né? Em Poços, a gente tem visto somente unidades consumidoras residenciais individuais. Ainda não temos nenhum coletivo, como o senhor falou, e também nenhuma indústria ou comércio. Aí fica uma coisa assim, porque para se instalar dentro de uma residência comum, você falou aí, Zambrano, fica, vamos supor, hoje um custo de R$20 mil. A partir de 25? A partir de R$25 mil para a pessoa colocar na casa dela. Quer dizer, ela vai gastar aquilo tudo para depois, com o tempo, aquela energia gerada, ela vai economizando e vai levar um tempo para pagar aquela aparelhagem que foi colocada lá. É uma casa e um aparelho caro, vamos assim dizer. Agora, num prédio aí de apartamento, um condomínio, com 20, 30, 40 apartamentos gastando, todo mundo gastando energia, aí seria mais compensador, não seria? Sim, se essa unidade predial tiver uma área suficientemente boa para implantar essas células fotovoltaicas, vai coletivizar esse custo para cada unidade, para cada apartamento, pode ser que produza algum benefício, muito provavelmente vai produzir algum benefício sim, mas a gente não tem ainda em Poços alguma coisa desse tipo. Ok. Bom, eu vi também que existe uma possibilidade de geração de energia elétrica com ondas, né? Ondas do mar, né? Sim. E esse investimento no Brasil... Maremotrizes. Oi? São centrais elétricas maremotrizes. Isso. Elas funcionam tanto quanto o fluxo das marés, quanto também do seu alteamento e rebaixamento. No Brasil, que eu conheço, tem apenas uma experimental de uma universidade. Não existe. Não temos nenhuma em operação comercial. Isso tem sido mais proeminente na costa japonesa ou no Atlântico Norte. Aí tem bastante e gera energia comerciais. Interessante isso aí, né? Porque se a dona Dilma soubesse ia querer estocar mais. Dessa possibilidade aí de criar energia pelo fluxo e refluxo das ondas do mar, ela ia perguntar, não, o problema é como estocar a onda do mar, né? Então ela já queria estocar vento, então é uma piada aquela senhora. O que eu quero perguntar é o seguinte, houve aqui em Poços de Caldas uma época de se retirar toda a transmissão de energia do centro da cidade, de algumas ruas, e passar para o subterrâneo. Isso aí foi de uma coisa assim super salutar, né, para a cidade, em todos os aspectos, até no aspecto paisagístico, né? Claro, visual. Tudo, visual, se passar aquele tanto de fio, puxa para um lado, os postes cheios de fio, no centro, algumas ruas não tem nada disso, ficou limpo, só o poste com a lâmpada, maravilhoso. Existe agora, com a nova gestão, algum projeto, porque eu sei que é um projeto muito caro, para dar continuidade em algumas ruas do centro, que é o local mais viável, né, devido à concentração de empresas, comércio em geral, população no fluxo, veículo. O Marechal recebeu isso, né? Sim, recebeu ano passado. Por último foi a Marechal. Sim. Né? Na época, anteriormente foi a São Paulo, depois foi a Assis, Chagas, né? Assis e Travessas. E as suas travessas. Ainda dentro desse projeto, eu não sei se esse projeto foi acabado, no sentido de às vezes fizeram uma parte e não terminaram. Né? Tô esperando começou com o Luiz Antônio Batista. Isso, começou com o prefeito Luiz Antônio. E ainda tem algum projeto, ou esse projeto ainda tem um pedaço a ser feito ainda? Sim, ainda existe um pedaço a ser feito. O projeto inicialmente chamado de Centro Vivo,
Ele era um perímetro formado pelas principais avenidas da cidade, em que no miolo dele o perímetro ficava o centro da cidade. A primeira experiência de rede subterrânea foi feita na Rua São Paulo, depois foi expandida para a Rua Assis, Travessas, próximo da Praça dos Macacos, mas ainda existem ruas dentro desse perímetro que precisam ser executadas. A rede subterrânea é aplicada quando você tem um adensamento de carga muito intenso. Por exemplo, uma rua que haviam várias casas, foram demolidas e construídas prédios. Então, naquele lugar, se você não trocar a rede ficar aérea, você vai começar por um transformador por poste, 2 transformadores por poste, como acontece em várias capitais. Para evitar esse transtorno, além de operacional visual, se opta pela rede subterrânea. E para resumir a resposta, sim, tem tendência de a gente continuar, ainda nas outras travessas da Rua Assis, como também na própria Rio Grande do Sul. Mesmo com essa contenção de gasto que o senhor disse aí, nessa compensação do sair do vermelho e lutar para que feche 2017 no azul, na área contábil financeira? Sim, porque são aplicações de investimento. Você constrói a rede e depois disso você é recebido via tarifa de energia elétrica. Não são despesas. Ok. Alexandre, eu quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em participar com a gente hoje, já deixar um convite aí formulado para próximas oportunidades, desejando aí uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades para você. Obrigado, a gente fica à disposição e à disposição dos consumidores também. Legal, grato aí. Eu também agradeço, Carlos, pela colaboração essa semana, tudo de bom, boa sexta-feira, bom finde para todos nós. Obrigado, Zambrano, para você também, bom final de semana a todos telespectadores. Muito obrigado, Alexandre, foi um prazer e muito importante todas essas explicações que foram dadas hoje, que possamos conversar mais em outras oportunidades. Obrigado a todos. É uma comemoração hoje, né? Porque a gente descobriu que em abril vamos pagar menos 7% na conta de energia elétrica somente em abril. Aí em maio volta ao normal. Então eu também me despeço desejando para você uma boa sexta-feira, uma boa recepção aí do mês